Agora sim, gente. Agora sim a gente está gravando. Então, qual a opinião que eu tenho, pessoal? Tá? Já que a nossa gravação recomeçou, então eu vou falar brevemente, tá? Eu entendo que a doTERRA não faz bogos aleatórios. Então, eu vejo que essa combinação de óleos essenciais, Clary Sage, Siberian Fir e Lemongrass, juntos, eles têm uma proposta. E eu entendo que essa proposta é circulatória, eu entendo que é uma proposta de varizes, daquelas pernas cansadas, aquelas dores, assim, aquelas dores extremas nos membros inferiores, melhorar o aspecto da pele dos membros inferiores. A gente tem um acúmulo de gordura, gente, quando uma pessoa está bem, está saudável, mesmo que ela esteja acima do peso, ela tem um acúmulo de gordura dispersado de forma equivalente. Então, você tem gordura no rosto, gordura nos braços, na barriga, e perna, e tal, e tal. Existe uma parcela de pessoas que acumulam muito mais gordura nas pernas, e essa é uma gordura de doença, uma doença chamada lipoma. E esse lipoma, ele não sai com exercício, ele não sai com dieta, e até sai, mas precisaria uma vida ali você fazendo alguma coisa. Realmente seria assim, um esforço absurdo. Aí muitas vezes a pessoa faz dieta, faz exercício e a coisa não melhora. É por isso, porque é um acúmulo de gordura relacionado a hormônio, tá certo? Então é uma coisa diferenciada. Fora isso, tem as varizes, as tromboses. Então, este bogo, junto, usado topicamente, com um óleo de coco, um óleo de semente de uva, ou até mesmo um creme hidratante, nas pernas, faz assim, fica muito bom. Eu tenho casos que a gente fez essa mistura para varizes, tá? Para varizes. E os resultados foram fantásticos. Então, gente, no meu ver, no meu entendimento, esse é um bogo que não é aleatório. Se vocês usarem ele de forma conjunta, vocês vão ter excelentes resultados para varizes, cansaço nas pernas, acúmulo de gordura desproporcional nas pernas. Tudo isso vai melhorar muito se vocês usarem dessa forma, tá? Mas, individualmente, cada um desses óleos tem uma função, tem uma forma que você pode usar diferenciada, enfim, e é sobre isso que eu vou falar, porque isso aqui, os óleos, eles são muito ecléticos. Você compra um óleo para uma coisa, mas ele serve para as outras 10. A questão aqui é sempre a gente escolher o que é melhor para, tá? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: quando a gente está começando na aromaterapia, quando você está começando quando você está indicando para alguém que a pessoa não conhece, a pessoa está começando agora, a melhor coisa que você pode fazer por esta pessoa é fazer uma indicação acessível, que ela possa perceber resultados. E depois, né, depois ela se interessar por um óleo mais específico. Por exemplo, nas atividades oncológicas, a gente tem vários estudos de vários óleos essenciais. Então, desde o lemon, de 20 e poucos reais, até um frankincense, mirra, sândalo, de 400, 500 reais. O que você tem que fazer? Você tem que ir provando a pessoa que você está recomendando, mostrando para ela que aquilo que você tem para oferecer é realmente bom, é realmente sério. Então, qual é um ótimo começo? O lemongrass. Ele é um óleo que você pode indicar para diabetes, qualquer problema de metabolismo, ele diminui a quantidade de açúcar e de gordura no sangue. Então, a gente tem aí, por exemplo, um protocolo para colesterol, lemongrass com grapefruit. Para diabetes, lemongrass com grapefruit. Hoje, nós já temos coisas melhores. A gente tem um Zendocrine para diabetes. Temos. E também tem um preço excelente. Mas o lemongrass é um começo maravilhoso, um preço super acessível, 80 e poucos reais, um óleo de 15 ml.
Então, ele é muito interessante. É um óleo versátil e muito interessante da gente trabalhar, tá? Então, eu separei algumas informações aqui, eu sempre faço as minhas pesquisas, e é impossível colocar para vocês aqui tudo que a gente vai acumulando ao longo do tempo, tá? Mas então eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Então, assim, com relação à parte de câncer, o que a gente tem de estudos, tá? Não sou eu que estou falando, não é a Mariazinha que testou e achou e sentiu. Não, eu estou falando de estudos publicados, tá bom? Coisas que já estão sendo oficializadas assim nos estudos, tá? Lógico, podia ser 1000 vezes melhor. Há 10 anos atrás, a gente não tinha nem 10.000 estudos com óleos essenciais. Hoje, já passa de 30.000. E ainda é pouco, tá? Porque isso aqui só vai crescer. Quimicamente falando, gente, os óleos, o lemongrass, ele tem um componente majoritário chamado citral. O grande nome do lemongrass é o citral. Então, o que existe a respeito do citral? O citral, ele é um químio colaborativo, vou dizer assim. As pessoas, elas precisam, né, quando elas estão Olha, não só quem está vivenciando um câncer. A gente faz uma quimioterapia, por favor, entendam que eu estou falando uma linguagem simples para todo mundo. Então, a gente faz uma quimioterapia no corpo naturalmente todos os dias. Por quê, gente? Porque todos os dias a gente produz células cancerígenas. E todos os dias a gente vence essas células. Então, a gente, quimicamente falando, bioquimicamente dentro do nosso organismo, a gente faz uma espécie de uma quimioterapia natural, ok? Então, o lemongrass, ele tem este empenho, ele tem este trabalho. Ele ajuda a gente a impedir a solidificação e a multiplicação de células cancerígenas. O que são as células cancerígenas? São células defeituosas. Existe um processo nas células que elas fazem como se fossem umas dobras, tá? É um processo enzimático, ok? Então, elas fazem como se fossem umas dobras. Errou uma dobra dessa, a coisa começa a desandar, tá? Então, o lemongrass, ele atua nesse momento, o que a gente chama de duplicação celular saudável. Vocês já devem ter escutado isso, porque por razão de Anvisa, da conformidade da Doterra, a gente nunca pode alegar cura ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente sempre usa palavras subjetivas para explicar alguma coisa. Então, coloca lá, a Doterra coloca lá no site, apoia a duplicação celular saudável, certo? Isso é uma forma suave, leve de dizer, olha, quando a sua célula está fazendo uma duplicação, pode acontecer alguma coisa errada nesse processo. Então, neste momento, neste processo, você pode contar com um óleo essencial que vai te ajudar a fazer uma duplicação celular saudável, certo? E quem, gente, tem mais interesse em fazer uma duplicação celular saudável? Olha, antigamente a gente acreditava que você ter uma pessoa com câncer na família praticamente era uma sentença que você também teria, mas não é. A epigenética hoje mostra que 90% da sua chance de ter câncer é tudo que você faz hoje. É tudo que você realiza, o que você come, onde você anda, o que você faz com o seu corpo. Somente 10% é uma carga genética, tá certo? Mas esses 10% tá ali, né? Se a gente pode ajudar esses 10% não acontecer, então esse tipo de pessoa precisa preventivamente de um apoio na duplicação celular saudável, tá bom? Deu para vocês entenderem? Então, o lemongrass, ele é um óleo que ele atua em algumas células, em algumas moléculas, especificamente em uma chamada chaperona. Eu sei, gente, não entende, não. Eu não estou aqui para ficar falando o nome, para parecer que ela sabe. Não tem nada a ver. Só estou tentando explicar para vocês que o nosso corpo não é
aqui a gente até brinca, né, entre os aromaterapeutas. Eu não acredito em óleos essenciais, porque para mim é indiferente o que eu acredito. Ele é uma reação bioquímica no corpo, não tem nada a ver com crença, tá certo? A crença, ela é irrelevante no que o óleo vai fazer quimicamente. Mas eu, como uma pessoa que acredita que quando você é positivo, quando você acredita nas coisas, quando você é uma pessoa com uma boa energia, tudo flui melhor, tá bom? Mas parou aí a questão dos óleos essenciais funcionarem. Eles vão funcionar no seu organismo com ou sem a sua crença, porque é uma reação bioquímica. Então, o citral do lemongrass, ele atua direto numa molécula chamada chaperona, que viabiliza a dobra correta. Mas a mesma chaperona, ela também, num determinado momento, ela acaba, aquela coisa, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, tá? Então, essa mesma chaperona, em determinado momento, se ela não é controlada, ela atrapalha para o mesmo problema. E o lemongrass, ele modula a chaperona, ele faz ela trabalhar direito para o bem. Então, ele é oncologicamente falando, ele é um óleo muito poderoso mesmo, tá? Então, essa é a primeira fala que eu tenho sobre o lemongrass. Metabolicamente falando, nem se fala. Então, gordura, diabetes, colesterol, você pode sempre recorrer ao lemongrass. Ele é extremamente fungicida. Qualquer problema que você tiver, qualquer questão de fungos que você tiver, de pele especialmente, usa um lemongrass carreado que você vai ter resultados maravilhosos. Ele é um óleo, olha, eu diria, dos essenciais, ele faz parte daqueles que não pode faltar. Dos óleos essenciais, ele faz parte do time dos essenciais. Sempre importante ter um lemongrass em casa, tá? Ainda em relação à oncologia, vou trazer aqui, assim, o lemongrass, ele tem uma atividade em 3 tipos de câncer que tem já estudos mais avançados, tá bom? Tem outros, mas os mais avançados estão câncer de próstata, câncer de pulmão e de mama, ok? São esses 3 que o lemongrass tem mais resultados promissores aqui, né? Realmente, exatamente como eu estou lendo aqui, tá? Então, olha só, o sistema metabólico. Mão. Acho que é esse, é um resumão do lemongrass para vocês. Bom, vamos lá para o próximo. Próximo, vou falar sobre o Clarisage. Gente, o Clarisage... Clarisage. A Salete me corrigindo aí, Clarisage. Ah, não. Não, é que o Fernando falou se é Clary, não sei o que lá, foi não, é o Clarisage. Não, não estou corrigindo nada. De nada, não. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Quero mostrar uma coisa aqui. Vamos ver. Desculpa. Não tem nada, não. Não, mas é que o Fernando que perguntou. Que vergonha. Não tem nada, não. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a minha tela? Então, né? Sim, sim. Vamos lá. Esse daqui é uma tela sobre a química dos óleos essenciais. Eu acho isso super legal, porque ensina muito a gente a entender, porque o nome que está no rótulo, gente, é irrelevante. O nome do rótulo é irrelevante. O que é relevante dentro dos óleos essenciais? É o conteúdo dele. São os quimiotipos que estão lá dentro. Para que serve, como serve, tá bom? Então, o que a gente tem aqui sobre o Clarisage? Ele tem acetato de linalila e linalol. De 40% a 75%, de 8% a 40% de linalol. Ok?
Só por curiosidade, gravem esses nomes, tá? Só por curiosidade, quero trazer vocês aqui, ó, na nossa lavanda. Olha o que nós temos na lavanda. Majoritariamente. A mesma composição. A mesma, tá? Só modifica a porcentagem e a lavanda ela é carregada de um terceiro componente chamado ocimeno. Então, a lavanda ela tem um poder muito mais sedativo do que o Clary Sage por conta dessa configuração aqui. Mas a parte calmante e relaxante, tal qual a lavanda, você encontra 100% neste óleo. Tá bom? Então, é interessante a gente saber que uma pequena porcentagem muda tudo. Muda tudo. Enquanto lá na lavanda, no máximo que você tem do acetato de linanila é 40%, aqui no Clary Sage é de 40% a 75%. Então, isso muda muito e não vem com ocimeno. Então, é um óleo parecido, muito parecido, mas não é igual, tá? Aqui, qual é a principal função isolada desse óleo essencial? Ele tem uma capacidade de, como eu posso dizer, ele tem uma capacidade hormonal muito grande. Tem um nome para isso, tá? Então, essa capacidade hormonal, eu já vou falar mais sobre isso para vocês. Então, nas mulheres, ele tem uma capacidade hormonal estrogênica. Nos homens, vocês não precisam ficar com medo de utilizar esse óleo essencial, porque os óleos essenciais, eles são metabolizáveis. O grande problema dos disruptores endócrinos é que eles entram e não saem. Os óleos essenciais não acontece isso. Então, ainda que você, homem, acabe usando um óleo essencial, que eles chamam de hormone-like, não tem problema, porque ele, do jeito que ele entra, ele sai, ok? Então, aqui, só usa o que é necessário. Entrou no corpo feminino, a mulher está na menopausa, ela não produz mais hormônios. Ele entra no seu organismo, ele modula, ele se comporta como um hormônio. Aquilo que não foi necessário, que sobrou, foi demais para você, você metaboliza e sai. Por isso que é incrível isso daqui, porque você não faz uma reposição hormonal, você não acumula estrogênio no seu corpo, não corre risco lá na frente de ter um câncer de útero e nada nesse sentido, ou de mama, porque você está virando uma bomba relógio de estrogênio. Isso não acontece quando você usa um componente natural, como um óleo essencial, que é hormone-like. Então, isso daqui é fator obrigatório praticamente, para as mulheres na menopausa. Sensacional o que esse produto pode fazer por uma mulher na menopausa. Mas também mulheres que atravessaram problemas no aparelho reprodutor, às vezes tiveram que tirar um útero mais jovem, tem seríssimos problemas de endometriose. Então, esse óleo essencial de forma isolada para um uso feminino é fantástico. Ele diminui, às vezes a mulher quer acabar com o calorão, mas entenda, o calorão, ele é a falta de estrogênio, tá? Os homens, vamos fazer um comparativo aqui para vocês. Os homens, eles têm muito mais calor que as mulheres. Vocês devem compreender isso, desde sempre. O homem, ele é mais calorento, ele sua mais, ele tem um metabolismo diferente e ele também não tem uma coisa chamada estrogênio. Então, o estrogênio na gente nos dá frio. É ele que deixa a gente com bastante frio. Aí você passou a vida inteira tendo frio. Quando chega na menopausa, seu estrogênio acaba e praticamente o seu corpo ele é um corpo que deixa de ter esse regulador de temperatura e você passa a ter calor, tá? Então, o calorão que a mulher sente é um choque de temperatura para o corpo da mulher, né? Então, é legal, você tá com calorão, a sua cliente tem o calorão, passa um peppermint, ela passar na nuca, na sola dos pés, vai ajudar.
Mas o que vai fazer isso diminuir ao longo do tempo, essas sensações se acalmarem, é a regulação dela, é o estrogênio esse comportamento, não é estrogênio, esse comportamento de estrogênio que um óleo essencial, o Hormon-like, pode trazer para você. E o Claricage é uma grande opção sobre isso, tá? Então, vou pausar aqui, aí vou pegar aqui os meus estudos sobre o Claricage, vamos ver o que ele diz. Espera aí. Ai, ai. Vamos lá. Não sei, gente, se vocês são curiosos como eu, mas sério mesmo, eu tenho uma curiosidade tremenda. Que os óleos essenciais se comportam dentro do nosso organismo, eu entendo, mas eu fico pensando como, né? Como? Eu cheirei, eu inalei, o que aconteceu lá dentro de mim? O que foi que ele pegou, que ele ligou, que ele, sei lá, o que foi que ele fez lá dentro que fez funcionar? Então, olha só, tanto a lavanda como o Claricage, eles são carregados de linalol, como eu mostrei para vocês. Então, o que acontece lá dentro do nosso corpo? Por que você pode usar um Claricage para ficar mais calma, para melhorar a sua ansiedade? O que acontece lá dentro do nosso corpo? Nós temos no nosso sistema regulatório, a gente tem um neurotransmissor, tá? E esse neurotransmissor, ele atua no controle, na regulação direto do humor e da ansiedade. E esse neurotransmissor chama-se GABA. Quando você inala um óleo essencial carregado de linalol, ele se liga, ele tem um ímã para o GABA, diretamente para o nosso neurotransmissor chamado GABA. E ele aumenta esse ácido, que o GABA é um ácido, ele aumenta esse ácido e ele regula, deixando a gente muito menos ansioso e muito mais calmo. Então, como eu falei para vocês, gente, não se trata de crença, é uma questão bioquímica. Além disso, ele interfere em algumas enzimas. Lá dentro da gente, nós somos totalmente químicos. Então, dentro do nosso corpo, ele interfere em algumas enzimas que são mediadores inflamatórios. Então, eu tenho pessoas aqui que dizem assim, mas Dani, a minha dor passou, foi com lavanda. Tem gente que a dor passa com a lavanda. Como eu falei, o desafio entre o nosso universo de produtos é descobrir o que é melhor para tal coisa. Mas isso não significa que todos não possam ajudar. Então, o linalol, ele atua no marcador de inflamação. E ele melhora esse marcador, ele diminui, ele media essa inflamação, fazendo com que você também diminua a sua quantidade de dores. Além disso, ele é antioxidante e aquela coisa toda que a gente já está acostumado com os nossos óleos essenciais. Mas o linalol, ele tem uma coisa assim muito, muito poderosa, que ele interfere nos nossos canais iônicos. O que são os canais iônicos? É aquela sensibilidade à dor e é a forma de você também regenerar, porque os canais iônicos, eles fazem transmissão elétrica no nosso corpo. O nosso corpo é elétrico, goste você ou não, quando você faz um eletrocardiograma, você está medindo seus batimentos cardíacos eletricamente. O nosso corpo é um corpo elétrico. Então, você tem uma ferida que não fecha, tá? Isso aí acontece demais. Você precisa melhorar a condução. O que faz a nossa pele é o maior condutor elétrico do nosso corpo, é a nossa pele. Então, por que a gente não é feito de água? Nós somos feitos de soro, tá? O soro contém o quê, pessoal? Quando você tá suado, você sente gosto de quê? De sal. Quando você tem lágrimas, você sente o gosto de quê? De sal. Então, o nosso corpo não é exatamente água, o nosso corpo é soro. E esse soro, ele faz a condução elétrica perfeita do nosso corpo, tá? Então, você não fique desidratado. Quanto mais a sua pele estiver seca, pior a indicação da sua corrente elétrica, e isso
isso resvala dentro do seu organismo. Se sua pele está assim, o seu coração está assim, o seu rim está assim, a sua bexiga está assim. Então, os seus órgãos internos estão assim. Então, muito cuidado com a sua hidratação. Por isso que quando um atleta se mata de fazer exercício, ele toma o quê? Eu quero saber se, quando vocês, quem gosta de futebol, assiste, os caras estão lá jogando. Termina, ele toma água? Não, ele toma um isotônico, que é para voltar toda a parte elétrica dele ao normal, certo? E esse óleo essencial, o linalol, que temos no Claricage, ele interfere nos nossos canais iônicos. Então, por isso que eu falei, quando você tiver uma pessoa com uma ferida, com um problema de pele, ou, de modo geral, com um ressecamento geral, que é aquele que já começa a causar um mal-estar, o uso tópico do Claricage, junto com um excelente hidratante, você vai fazer muito bem para essa pessoa, você vai ajudar mais alguém, tá? Recentemente, a gente fechou uma ferida de uma senhora de 1 ano com o pé, com o tornozelo aberto. Gente, 1 ano. Nós levamos quase 3 meses para fechar essa ferida, mas também porque ela não colaborou muito nos cuidados, porque se tivesse, teria fechado antes. Mas é isso que a gente pode trazer para as pessoas, tá? Então, a questão toda aqui são os moduladores, né, dos neurotransmissores, do GABA, melhora o humor, aumenta a serotonina, dopamina. Então, assim, gente, ganha-ganha. Vocês sabem como funciona os nossos produtos, os nossos óleos essenciais. Deixa eu voltar aqui, né? Cadê? Vocês estão muito quietinhos, viu? Muito bonzinho essa hora da manhã, né? Todo mundo. Ai, vamos lá. Vamos para o Siberian Fear. Pronto. Siberian Fear. Aqui, gente, a gente já está em outra categoria. Nós aqui temos isso que eu gosto. Eu tenho raiva, gente, eu tenho raiva quando eu vejo pessoas publicando na internet mais do menos, do mesmo. Por exemplo, você gostaria que eu te indicasse um protocolo? Use Claricage mais lavanda. Quimicamente falando, vocês não viram que é praticamente a mesma coisa? Então, chover no molhado, eu acho uma falta de consideração com a pessoa que está investindo e acreditando em você. Agora, quando quimicamente você muda, faz um protocolo totalmente diferente, uma coisa da outra, que nem a própria doTERRA fez aqui, praticamente um protocolo, lemongrass, citral. Não tem nem no Siberian Fear, nem no Claricage. Claricage, linalol e linalila. Não tem nem no lemongrass, nem no Siberian, e o Siberian não tem neles. Então, incrível, composições químicas totalmente diferentes, um casamento de óleos essenciais que tende a ter muito mais sucesso, porque de repente o seu corpo, porque quimicamente nós somos totalmente, praticamente a nossa digital, a gente quimicamente é totalmente diferente um do outro, então nós vamos ter respostas diferentes de um para o outro. A chance de você acertar num protocolo, fazendo modificação química entre os óleos essenciais é muito mais forte, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem a respeito do Siberian Fear? Opa, errei aqui. Desculpa. Então, o que a gente tem a respeito do Siberian Fear? Peguei alguma coisa também pra gente. Então, vamos lá. O Siberian Fear, gente, ele é o abeto siberiano. Também ele é bem conhecido como o abeto siberiano. Esse é um óleo essencial muito bom para condições respiratórias também, por incrível que pareça, tá? Então, eu já aproveito para dizer, se você tem um eucaliptus em casa, ou mesmo o brief,
ou o cedro. Use o Siberian Fir junto, topicamente, no peito, nas costas. Ele ajuda a tirar o muco solto, aquele, preso. Ele ajuda você a eliminar aquele catarro preso, sabe? Então, ele traz uma expectoração muito poderosa. Sinusite, rinite, resfriado em geral, congestão nasal, pode usar o Siberian Fir, que vocês vão ter resultados inesperados, tá bom? Aí, voltando para a questão das dores, maravilhoso para dores musculares e articulares, inclusive as reumáticas, tá bom? Faça compressa, gente, invista nas compressas, porque muda o jogo. Às vezes você não tá tendo aquele... Mas, assim, às vezes o músculo precisa relaxar, o corpo precisa relaxar, o óleo entra muito mais profundo e faz os efeitos que a gente gostaria, certo? Além disso, gente, se você usar o Siberian Fir em difusor, ele ajuda muito a equilibrar a energia e a vitalidade. Ele é um óleo que te ajuda a levantar o astral, você ficar mais esperto, mais forte, mais agilizado, né? Ficar com a mente mais orientada, certo? Lembra que a gente estava falando quimicamente um pouco como agem os óleos essenciais, né? O acetato de bornila, que é um componente bem proeminente no Siberian Fir, ele também atua no GABA. Ele também ajuda a melhorar a quantidade de serotonina do nosso corpo, ele também melhora a nossa calma e o nosso relaxamento. Nesse aspecto de sensações, esse trio da doTERRA é para calma e relaxamento, tá certo? Então, ele tem uma atividade parasimpática no nosso cérebro que a gente ajuda demais a promover relaxamento, calma, tranquilidade. Você sair daquela história de luta ou fuga, né? Porque quando alguém... Vamos lá, os homens da caverna. Vamos para nossa ancestralidade. Eu não estou falando de vidas passadas aqui. Eu estou falando de ancestralidade. A gente veio de alguém, tá certo? E esse alguém viveu em tempos que não tinha casa, banheira, nada disso. Alguém antes de você esteve na caverna, ok? Então, a gente é perfeito, a nossa modulação, ela é feita para luta ou fuga. Eu escutei esse barulho, o que eu faço? Eu vou lá lutar ou vou fugir? São as duas decisões. Então, desde bebezinho, o bebezinho também já está nessa de luta ou fuga. E você adulto também está nessa de luta ou fuga, mas a gente não está mais na caverna, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem reações desproporcionais para situações que não requer mais aquilo. Mas isso é uma evolução do nosso corpo, é necessário, é pela nossa própria proteção que nós somos assim. Então, a gente tem que aceitar a nossa humanidade, mas não deixar ela nos fazer mal. Isso é a parte mais importante. Então, quando tá demais, quando você tá no estado de alerta, ligado o dia todo, você não consegue dormir, você não consegue relaxar, você não consegue parar para trabalhar, porque você está sempre ligado, sempre esperando se vai lutar ou se vai fugir. Então, você é um sério candidato a se beneficiar desse tipo de óleo, porque ele ajuda nas suas modulações hormonais e dá uma desligada nessa área do nosso corpo, deixa você mais tranquilo, tá bom? Então, é um ótimo óleo essencial para cuidar das nossas emoções. E, assim, em relação ao nosso organismo, fantástica a forma como ele age também na circulação, ele melhora toda a nossa circulação, sistema circulatório extremamente beneficiado por Siberian Fir, Lemongrass e Clary Sage, tá? Então, individualmente, eu dei para vocês uma breve utilidade de todos eles, sinergeticamente entre eles aqui também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam indicar para as pessoas, aproveitem esse bogo. É uma excelente oportunidade de vocês experimentarem coisas novas, utilizarem de formas novas, porque o Siberian Fir já fez parte do bogo de novembro, se não me engano. Tem muita gente com Siberian Fir criando poeira em casa, porque não sabe como usar, não usa, não se interessa, porque não é tão falado, não é um óleo tão falado.
mas eu estou aqui para defender a honra do Siberian Fear, ele é incrível, usem e abusem deste óleo essencial, tá bom? Ó, até esqueci de falar, ele também ele modula o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, assim, basicamente todas as bocas levam aroma, mas ele tem as suas questões específicas. Era isso que eu queria dizer para vocês. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui para tirar. Vou encerrar a gravação. E quem estiver assistindo a gravação, obrigado pela presença, obrigado por estar assistindo os nossos vídeos. Espero que vocês voltem mais vezes para assistir. E agora eu vou interromper para a gente seguir nas dúvidas. Valeu!